nessa escultura do nosso filho. É o que Hebreus diz. Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Nós temos que esculpir, inculcar, disciplinar. Um erro que muitos pais cometem, eu queria que a minha esposa, mais uma vez, explicasse para nós, nos ajudou muito. Aprendemos de um curso chamado Educação de Filhos, à maneira de Deus, dos autores Gary e Anne Riesel, e que eu acho que ajuda a explicar muito disso. Preste atenção. O que acontece em muitas famílias é que o bebê nasce, chega em casa e nós, como pais, damos uma liberdade total para essa criança. Ela decide tudo. Ela não tem limitação nenhuma. O problema com isso é que ela não aprende o que é obedecer, porque não tem nenhuma regra, não tem uma limitação. A criança vai crescendo e, é fofinha, não sei o que, as coisinhas que talvez não deveriam acontecer, mas é bebê, isso é normal, não sei o que. Só que a criança vai crescendo e não tem limite. De repente os pais acordam com o seu filho, com seus 7, 8, 9 anos, e eles têm um monstrinho dentro de casa. Agora eles querem colocar um monte de restrição, de limitações, de regras, só que o filho nunca teve que lidar com isso. Ele nunca aprendeu a obedecer. Então, os pais que deram uma liberdade muito grande no início, por querer ser maior amigão do filho, agora eles querem fechar, e o filho não sabe lidar com isso, e é por isso que nós vemos tantos adolescentes rebeldes, porque os pais fecham por completo, eles limitam e o adolescente pula fora, se rebela. Os pais começaram com maiores amigos, queriam ser amigão do filho, e eles terminam o processo como inimigos do filho, como deveria ser. O bebê nasce, a criança chega em casa, nós somos os adultos, nós já passamos por isso, nós temos a maturidade de saber o que é melhor para o nosso filho. Então, quando o filho é pequeno, a restrição é muito grande, é muita limitação. Por quê? Eu quero proporcionar muitas oportunidades para o meu filho aprender a obedecer. Então, até em áreas amorais, eu vou decidir para ensinar obediência para o meu filho. Então, filho, você vai dormir nesse horário, você vai usar essa roupa, você vai tomar um suco de maracujá no copo azul, e é tudo assim. Eu estou tomando as decisões. Eu estou falando de 0 a 2 anos, filho pequeno. O que eu estou fazendo? Eu estou proporcionando muitas oportunidades para ele aprender a obedecer. Ele tem uma liberdade muito pequena dentro dessa cerca. Mas o que acontece? Nesses primeiros 2, 3 anos, em que eu sou a mais chata, são os anos que meu filho não vai lembrar de nada. E ele aprende o que é obedecer. Ele aprendeu, eu começo a dar liberdade. Agora eu deixo escolher sim. Você quer o copo vermelho ou o copo azul? Você prefere o suco de laranja ou de maracujá? Você gostaria de brincar lá fora com sua bola ou você prefere ficar aqui dentro olhando o livro? E eu vou dando decisões, por quê? Porque ele já aprendeu o que é obedecer. E ele crescendo e aprendendo, eu vou dando mais e mais liberdade com responsabilidade. E é óbvio, ele é pecador, de vez em quando eu tenho que voltar, tirar um pouquinho essa liberdade. Mas no geral, eu estou cada vez liberando, dando mais e mais liberdade. Nesse processo, eu começo a paternidade como autoridade, mas eu termino o processo como maior amiga do meu filho. Porque justo nos anos da adolescência, não foram os anos em que eu estava tirando mais liberdade, foram os anos em que eu estava dando mais e mais liberdade. E a diferença entre ser carcereiro e libertador. E faz todo sentido.
O mesmo processo nós ilustramos, talvez, quando ensinamos nossos filhos a andar de bicicleta. Muitas restrições, até rodas de treino, aos poucos vamos tirando, apontando o caminho, segurando a bicicleta. Filho, esse é o caminho, papai está aqui para acompanhar, mas logo vou soltar um pouco, andamos um pouco, soltamos um pouco, pegamos de novo, soltamos de novo. A criança cambaleia um pouco, vai ralar o joelho, faz parte do processo, mas chega a hora que nós lançamos, não cedo nem tarde demais, mas nós lançamos, criamos os nossos filhos para serem uma bênção, e nós abençoamos nosso filho, desempenhando nosso papel, pregando o Evangelho, inculcando a palavra, esculpindo pela disciplina. 2 desafios e nós vamos para a última parte. Pais, vocês têm sido intencionais na tarefa de resgatar o seu filho das garras do inimigo? Filhos, vocês têm se esforçado, nós todos somos filhos também, de ser motivo de alegria na vida dos nossos próprios pais. Nós que ainda temos, vocês que ainda têm seus pais vivos. Mas isso nos leva para a última etapa. Uma palavra para os avós. Quem são os avós presentes aqui? Levante a mão. São as pessoas abençoadas de forma tríplice. Mas serve para todos nós também, porque diz respeito também aos netos. Os avós são abençoados para serem uma bênção à luz das Escrituras. Certa vez alguém disse assim: os netos são o galardão dado por Deus por você não ter matado os seus próprios filhos. Isso tem razão, mas para nós também, uma segunda chance para quem errou na primeira rodada. É graça sobre graça. Às vezes a pergunta se levanta, respondemos um dos últimos programas do YouTube, e agora? Fizemos tudo errado. A graça de Deus chegou tarde na nossa vida. Não chegou tarde, chegou na hora certa, mas seus filhos já são criados. Talvez seja para você investir nos seus netos. Uma segunda chance. Eu não sei explicar por que foi tão tarde. Eu não sei por que o ladrão da cruz só se converteu de última hora. E a esposa dele, e os filhos dele. Está nas mãos de Deus. Nós temos que fazer a nossa parte. Talvez algumas informações aqui, se eu soubesse isso 20 anos atrás, teria sido todo diferente. Eu não posso explicar a soberania, a providência de Deus. Eu só sei que a partir de agora, a graça de Deus pode atuar, e talvez seja como avô ou avó. Vários versículos da Bíblia falam sobre isso. Salmo 128, o Senhor te abençoe. Olha o tema de novo. Desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos. É sinal da bênção de Deus sobre sua vida. Pai, sobre Israel. Porque eu digo que é uma bênção tríplice. Pense comigo. Esse sinal de bênção, o fato de você casou-se, olhando para alguns de nós tão feios que somos, isso já é um milagre. E Deus concedeu filhos. Quantos desejam e não conseguem? Segundo, seus filhos também casaram-se e tiveram filhos. Talvez seja quadruplo aqui a bênção, mas é outra bênção. E você viveu o suficiente para ainda curtir os netos. É bênção sobre bênção sobre bênção. E talvez agora também pode ser a prova. A vida dos seus netos é a prova de que o que você tanto trabalhou para investir nos seus filhos deu certo. É o que Paulo fala para Timóteo: que ouviste de mim através de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens idôneos e fiéis, para que também transmitem a outros. A prova da nossa paternidade não são os nossos filhos, são os netos. Se o bastão foi adiante, nós podemos ajudar muito nisso. O outro texto, Provérbios 3 e 22. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. A ideia aqui não
não é que ele pula os filhos. Eu vou castigar meus filhos, vou passar toda a herança para os netos, mesmo que pudesse dentro da lei brasileira. Não, a ideia é que tem de sobra. O avô piedoso vai deixar para os filhos, mas também vai abençoar, não só no sentido material, ou nós entendemos dentro da dispensação da igreja, mas também de forma espiritual. Um dos exemplos clássicos disso é a mãe e a avó de Timóteo. Já comentamos sobre isso. O apóstolo Paulo começa a sua segunda carta para Timóteo dizendo: pela recordação que eu guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e tua mãe Eunice, estou certo de também em ti. Uma família mista, um jogo desigual. Mas a piedade da vovó, a piedade da mamãe fez com que Timóteo fosse ele mesmo fazedor de reis, representante apostólico. Paulo também fala, eu sempre pensei que estava falando de si próprio, mas não, estava falando sobre vovó e mamãe. Tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, de quem? Mamãe e vovó. Que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Talvez um dos versículos, e o último que nós teremos hoje, de Provérbios, que fala sobre isso. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Esse versículo resume tudo. Pais e avós abençoados que abençoam, filhos e netos abençoados que abençoam. O outrocentrismo de Cristo manifesta-se de novo. Eu queria que minha esposa, pela última vez, chegasse aqui para compartilhar algo que também não tem um versículo bíblico. Tu farás o dia da vovó. Mas é algo que ela aprendeu da mãe dela, que tem praticado com os nossos netos, com uma pequena colaboração do avô. Eu gostaria que você encorajasse tanto as avós presentes e os avós também, mas talvez como planos futuros, como nós podemos intencionalmente investir na vida dos nossos netos. A ideia começou com a minha mãe, quando nós tínhamos os nossos primeiros 2 filhos, eram os primeiros 2 netos dela, de investir um dia na semana com os netos. Para mim foi ótimo. Levava os filhos, eu tinha um dia sem interrupção para fazer alguma coisa. E ela foi fazendo, chegou ao ponto que às vezes ela tinha 14 crianças na casa dela. E ela investiu lá. Então, como foi uma bênção para mim, para minhas cunhadas, eu quis fazer a mesma coisa com os netos que moram aqui por perto. Então, de quinta-feira à tarde, os meus netos que moram aqui, por enquanto são 7 que chegam, eles vêm, almoçam, e daí nós temos a tarde toda para curtir. Geralmente temos um tempo de leitura, um tempo às vezes de oração, deles fazendo pedido de oração, os primos orando um pelo outro. Aí às vezes vamos lá no parque, lá embaixo, ou na piscina, se eu tenho alguém para ir junto comigo para me ajudar. Fazemos projetos, muitas vezes, alguma coisa que vamos dar para outra pessoa, surpresa para as mães ou para os pais deles. Dependendo do dia, tem muitas atividades diferentes, tem algumas coisas que são tradição, tem que fazer todo dia. Um desses é ir lá no escritório do vovô e achar um baúzinho cheio de bala verde, bala de hortelã, que ele esconde, daí tem que procurar e tudo mais. Então tem umas coisas assim, no fim da tarde o Davi chega em casa e joga futebol americano, beisebol, ele inventa algumas coisas e os pais chegam. Mas é uma hora que dá pra gente inculcar também princípios na vida deles. Uma vez eu trabalhei muito
a área de egoísmo, que a gente estava vendo um pouquinho de uns com outros. Às vezes, quando a Radassa faleceu, nós fizemos cookies americanos, era bem perto do Natal, e todos os primos enfeitaram essas bolachas, e nós então levamos para o hospital e demos para os médicos que tinham ajudado com a Radassa para agradecê-los por tudo que eles tinham feito. Então isso já vai tocando na cabeça deles também de ser uma bênção para outras pessoas. Agora temos netos também que vivem longe, então não tem como eles virem passar um tempo na minha casa. E recentemente eu comecei, terça de manhã eu ligo para uma família, e é um tempo que eu leio uma história através do Skype, eu posso mostrar as figuras, temos uma conversa, tudo, e a mãe fica livre para fazer uma coisa. E na tarde eu ligo para outra família que está longe, e eu converso com eles e tenho um tempo de leitura. É uma maneira de investir nos nossos netos mesmo que não moram por perto. Registramos, eu escrevi junto com minha sogra, acredita? Você deveria comprar esse livro só por isso, não precisa de nada lá dentro. Gênero e sogra escreveram livros juntos, chamado Legado dos Avós, que tem, conforme nossa marca, 101 ideias criativas para os avós fazerem junto com os seus netos. Avós, vocês têm sido intencionais no investimento em seu legado, em seus netos. E nós que somos netos, que têm avós vivos, alguns ainda, temos honrado os nossos avós, dando-lhes motivos de gratidão ao ver o legado da sua fé sendo repassado, se for o caso. A família é abençoada, não para angariar bênção, mas para canalizar para outros. Podemos ser o que Deus sempre quis que fôssemos, por causa de Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Deixa o meu pastor fazer uma última oração. Não sei se tem outra coisa programada aqui, mas eu queria mesmo desafiá-los, dentro de tudo que falamos, não abrace o mundo, mas como casal, talvez voltando para casa, conversar qual seria uma área da nossa vida que podemos consagrar ao Senhor e desenvolver para sermos um pouco mais parecidos como famílias com Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Davi, Sul, por esse tempo tão enriquecedor que passamos estudando a Palavra de Deus. Quero chamar vocês dois aqui à frente, vou chamar a Denise aqui também, e o Ministério de Casal tem uma lembrança para vocês, como gratidão de tudo que vocês representaram nas mãos de Deus para nós. Agora sim, mas em vez de fazer isso, a gente tem que entrar no avião, não tem jeito, agora nós vamos para casa. Isso é para colaborar com a sua tarde com os netos, tá bom? Eu tenho certeza que você vai usar isso com eles, eles vão gostar muito. Não é Lego, não. Então você vai gostar muito. Então, uma salva de palmas para eles. Né? O Davi e a Carol Sul, eles têm uma proximidade com a Igreja Batista de Vila Mariana. Viam um dos filhos deles, o Davi Marques Júnior, é casado com a neta da Dona Teresina, mãe do João Rolindo, mãe da Silvana, esposa do Américo. A nora deles é filha da Silvana com o Américo. Alguns de vocês conhecem, muito achegados do Américo, do João e da Patrícia, que é que seria tio da sua nora, né? Ele foi no Ministério com casais aqui também. Então há uma proximidade. Davi, conhecido como Pastor Chorão, né? Para mim é muito bom ter vocês falando para a nossa igreja. Eu sabia quanto Deus ia usar a vida de vocês
pelo conhecimento, pelo estudo que eles fazem das Sagradas Escrituras. Tive o privilégio de trabalhar com essa gente aqui, ver a seriedade no estudo e a seriedade na aplicação da Palavra de Deus. Quando você ouve Davi e Elisu dizendo que a Palavra de Deus é viva e eficaz, eles creem nisso mesmo, porque eles estudam muito a Bíblia e aplicam muito a Bíblia nas suas próprias vidas, na vida dos seus filhos, e isso é muito bom a ver nessa família. Então sempre orem por eles, peçam que Deus fortaleça cada dia o coração deles. Eles não falaram, mas depois da tarde com os netos, eles entregam os netos e vão para o hospital tomar um balão de oxigênio. Você fica fazendo piadinha comigo, então você quer entrar aqui, senão você vai desmaiar com isso. Mas é muito bom ter vocês falando para nós. Eu estou muito feliz. Eu vou pedir que a Denise ore por vocês, depois eu vou orar e nós vamos terminar aqui. Pai querido, eu sou tão grata por pertencer a Ti, por ter passado alguns anos aqui nesse seminário, onde eu pude ver e ouvir tantos princípios bíblicos sobre a família que trazem realmente para nós um oásis. Eu te agradeço muito pela família Popes, te agradeço a Deus muito pela família Murky, porque um dia o Senhor os uniu, e eu rogo agora a Deus que o Senhor continue abençoando grandemente e capacitando o pastor Davi e Quero Sul a transmitir a sua palavra, Pai. Te agradeço especialmente pela vida da Quero Sul. Muito obrigado, porque ela nasceu num lar tão estruturado. Muito obrigado porque ela tem sido fiel a tudo aquilo que ela aprendeu com a sua mãe, e em primeiro lugar, fiel a Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem capacitado ela a cumprir a sua missão como mãe. Obrigado porque o Senhor tem capacitado ela a ser uma esposa piedosa e temente a Deus. Abençoa ela, Senhor, grandemente a cada dia da sua vida. E que o Senhor continue usando muito a vida dela, na vida dos seus filhos, dos seus netos. Obrigado por esses filhos e netos queridos que o Senhor deu a ela. Que o Senhor continue abençoando ricamente a vida de cada um deles. E que o Senhor continue usando grandemente essa família tão abençoada e abençoadora. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Senhor. Senhor, ainda queremos te agradecer pela vida de Davi. Obrigado, Senhor, porque ainda encontramos neste mundo homens e mulheres fiéis a Ti, que amam ao Senhor, obedecem a Tua palavra, e por isso, Senhor, são modelos e exemplos que podemos seguir. Continue, Senhor, abençoando ricamente Davi, como avô agora, desfrutando, Senhor, de toda a alegria que os netos trazem sobre a vida dos seus avós, e que ele, Quero Sul, filhos, netos, sejam sempre, Senhor, alvos das Tuas mais ricas bênçãos. Te agradecemos, Senhor, por toda a beleza da Tua palavra pregada nesses dias a nós. Agora, Senhor, nos ajude, com a Tua graça, orientação e força, a aplicarmos cada princípio ouvido aqui, Senhor, de maneira que o Senhor encontre as nossas famílias também, famílias abençoadas para abençoar, famílias resgatadas para testemunhar. Rogamos por isso, Pai, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus.